Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no Teleeducação, aula de Geografia comigo, professor Pedro. Hoje a gente continua em Geografia Geral, vamos tratar aí do tema principais problemas ambientais, tá pessoal? Então é um tema extenso, mas a gente vai tratar cada um dos tópicos com calma para todo mundo entender, tá certo? E a gente começa aqui no tema que está no top, né, das questões relacionadas às atualidades, pessoal. A geografia é bacana a gente falar isso, tá? Antes da gente começar também. Geografia, às vezes, se confunde com a atualidade, dependendo do tipo, do estilo da prova, quando você pega uma VUNESP. Tem muito tema de geografia e geopolítica que acaba se confundindo com a atualidade. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês que vão precisar estudar geografia geral principalmente? É acompanhar conteúdos relacionados às notícias e atualidades. Isso pode ser em qualquer fonte confiável, tá, pessoal? Então pode ser em telejornais, pode ser em sites, pode ser também em podcasts. Hoje você tem uma infinidade aí de possibilidades de conseguir encontrar conteúdos importantes que tratam de questões de atualidades, tá? E a gente vai perceber que essas questões de atualidade elas se confundem o tempo todo com as questões de geografia e geopolítica, porque está muito próximo. São áreas que se relacionam o tempo todo, tá? Então é importante a gente dar essa dica para lembrar. Algumas rádios bacanas também, então a pessoa está lá no carro, está fazendo ali o transporte, enfim, está indo para o serviço, voltando. Você consegue colocar em alguns rádios, FM, algumas estações são bacanas, que são bem informativas, e aí, passando estação por estação, você consegue chegar lá, você consegue encontrar conteúdo bacana, conteúdo que realmente tem a ver com, principalmente, política, geopolítica, economia, que são temas importantes que geralmente são tratados em provas, em questões, temas de editais aí de concurso público, por exemplo, tá, pessoal? E para a gente começar a falar aqui de preservação de floresta, é um tema que é bem importante, recorrente em provas, importante tratar, né? Eu coloquei no slide que a preservação das florestas, em especial aqui no Brasil, depende de 3 fatores principais, tá? Primeiro fator é a diminuição do consumo da carne bovina, para reduzir novos desmatamentos florestais e também as pastagens, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando você reduz o consumo de carne bovina, por incrível que pareça, pessoal, você precisa de uma quantidade menor de espaço livre para poder ter uma criação de gado para poder atender esse consumo, essa demanda de carne bovina, tá? Vamos lembrar, e eu vou falar com mais detalhe daqui a pouco, que tem várias áreas de preservação, áreas de florestas que acabam sendo aí destruídas justamente para ser substituído esses espaços por áreas de pastagem, tá? Então, o grande investidor, aquele grande empreendedor do agronegócio, ele precisa de áreas, grandes áreas, para poder criar os seus gados, os seus bois, tá? E isso, às vezes, ele não tem à disposição. Ele vai ter áreas que estão com coberturas florestais aí, né? E aí, muitas vezes, ocorre essa diminuição da cobertura vegetal florestal, justamente para abrir novos clarões em meio a florestas, para poder criar esses gados e atender essa demanda lógica de mercado de lucratividade, que é produzir carne bovina, tá, pessoal? Então, o primeiro fator é esse, tá? Segundo fator importante para a gente conseguir reduzir aí o desmatamento e preservar essas florestas é o controle da fronteira agrícola, para impedir o avanço da cultura de soja sobre as florestas. Pessoal, da mesma maneira que o gado precisa de espaço para poder ser ali produtivo, para poder gerar lucro, você precisa de pastagem para poder criar gado, você precisa de áreas que não tenham florestas para poder plantar soja. E o Brasil vive isso, a gente é o maior produtor e exportador de soja do mundo, tá, pessoal? A gente produz muita soja. Infelizmente, áreas de floresta são destruídas para que haja um avanço dessa área agricultável, essa área que é propícia para o cultivo de soja. Então, um outro problema muito sério, enquanto tiver muita gente comprando soja do Brasil e tiver muito empresário do agronegócio interessado em obter lucros altíssimos, eles vão se esforçar para conseguir novas áreas para poder aumentar esse cultivo, esse plantio de soja. E aí as florestas acabam
sendo vítima nesse momento aí desse aumento, dessa expansão da fronteira agrícola. Fronteira agrícola, pessoal, nada mais é do que aquele limite que existe entre áreas de biomas preservados e áreas novas, que serão alteradas, áreas de biomas que são alteradas para poder atender ao cultivo de qualquer tipo de espécie vegetal que seja de interesse. No nosso caso aqui é a soja, tá? Então, na medida que eu tiro floresta, eu tiro uma vegetação, uma cobertura vegetal que é original daquele pedaço de terra, eu vou destruir a floresta e aumento essa fronteira agrícola. Então, ela avança, né? Como se fossem áreas que começam a se expandir. Então a fronteira nada mais é do que esse limite, né, entre o que é bioma preservado, que é floresta preservada, e a área que está sendo aí aumentada para cultivo de algum gênero alimentício agrícola, tá, pessoal? Beleza? E, por último, mais um fator é o combate à extração ilegal de madeira para fins comerciais. Então a extração de madeira também é uma grande responsável pelo desmatamento, né? Pela falta desse cuidado com preservação com florestas, tá? Então, coibir a extração ilegal de madeira, destruir floresta para retirar a madeira e largar a floresta destruída lá, e não é sustentável, você complica para as gerações futuras o uso, o aproveitamento dessa floresta, né? Não digo só em relação ao uso da madeira, na verdade a floresta é muito mais rica do que... Ela oferece muito mais do que madeira, ela tem a riqueza das florestas na biodiversidade de fato, tá, pessoal? Então o problema é muito maior do que simplesmente tirar a madeira, é destruir o bioma, destruir aquele ciclo de vida que depende daquelas árvores, daquela floresta para poder existir, tá certo? Também é importante, pessoal, falar dos outros fatores agravantes aqui para o desmatamento de florestas no planeta, né? Então, implantação de projetos de mineração também é um agravante, é um fator complicador, porque toda vez que você cria condições para mineração, você vai fazer isso geralmente em áreas de cobertura vegetal de florestas. No nosso caso, no Brasil, a gente tem isso bem claro, lá na frente eu falo, a destruição de florestas para poder extrair minérios, né? Minérios que são que têm valor comercial e são comercializados aí com as indústrias, principalmente siderúrgicas, tá, pessoal? Então, a implantação de projetos de mineração também é um agravante para destruição de florestas. Construção de usinas hidrelétricas é outro agravante. Então, vamos lembrar, pessoal, que a usina hidrelétrica, toda vez que você constrói, você precisa de uma área muito grande que deverá ser alagada. E esse alagamento de área, essa represa que é feita, né, esse processo de represamento da água que alaga uma área muito grande, pode afetar as florestas quando você tem uma área de floresta, tá? Então você tem toda uma condição difícil de preservar a floresta na medida que você tem que alagar essa área, tá? E propagação do fogo resultante de incêndios também é um agravante. Então toda vez que você tem incêndio florestal, você tem um problema de degradação absurda das florestas, né? A gente acompanha, e aí eu volto a falar que a atualidade tem muito a ver com geografia e geopolítica, a gente acompanha com frequência incêndios florestais, a gente vê isso com frequência. Aqui no Brasil ocorreu aí recentemente, agora 19 para 20, teve agora uma degradação muito grande por conta de incêndios florestais na Amazônia. A gente tem também, comum você ver, por exemplo, Estados Unidos sofrendo com isso, né, com esses incêndios florestais, destruição de florestas nativas também, tá? E também tem a extração de madeira para a produção de carvão vegetal. Pessoal, a madeira que é extraída de florestas nem sempre é usada só para fins comerciais, de uso da madeira mesmo para construção civil ou indústria moveleira, né, ou qualquer outra finalidade. Alguns casos específicos ao longo aí das florestas espalhadas no planeta, você tem sim a destinação dessa madeira, que é extraída de forma ilegal, para a produção de carvão vegetal. Esse carvão vegetal que a gente está acostumado a comprar no supermercado, que o pessoal usa para fazer churrasco, é vegetal, ou seja, é um carvão que é obtido a partir da madeira, tá? Então é um agravante. A gente tem um problema muito sério disso na África, tá? Floresta do Congo
segunda maior floresta equatorial que a gente tem no planeta. Ela tem uma biodiversidade muito grande, enfim, tem vários documentários a respeito. Dentre os grandes mamíferos que existem, a gente tem os gorilas que vivem naquela região, e aí você tem um apelo muito grande pela preservação da floresta para preservar o bioma. E ali você tem uma dificuldade muito grande com extração ilegal de madeira lá no Congo, na África, país que a gente conhece como Congo, para fins de produção de carvão vegetal, tá certo? E a exploração de madeira, também eu coloco aqui, que é feita clandestinamente e muitas vezes com a conivência, né, pessoal, de fiscais corruptos e insensíveis aí a essas questões ecológicas, né? Gera um problema, um agravamento desses problemas relacionados aos biomas e destruição dos biomas decorrentes aí dessa extração sem controle, tá? Os incêndios ou queimadas nas florestas também consomem quantidades incalculáveis de biomassa, que nada mais é do que madeira e matéria orgânica produzida na própria floresta, tá? Madeira, matas, enfim, tá? E é comum isso a gente acompanhar todos os anos aí, incêndios que são recorrentes, e também as queimadas para produzir aí espaço, limpar, né, entre aspas, os espaços para produção agrícola, tá, pessoal? Queimada e incêndio é diferente, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas só para entender, incêndio é quando você perdeu o controle do fogo, e aí vira um incêndio florestal. A queimada é quando o fogo é ateado de forma proposital para limpar aquela área, a vegetação que está acima do solo, para poder depois fazer o cultivo de algum tipo de gênero alimentício agrícola, seja soja, enfim, qualquer outro, tá certo? Vou explicar com calma mais para frente, tá? E também pode ser resultado da prática criminosa ou de acidentes, inclusive naturais, né? Então, períodos de seca muito extensa podem gerar problemas de incêndio, tá, pessoal? A gente tem o Cerrado brasileiro, região central do mapa do Brasil, onde a gente conhece aquela região de Goiás, aquela região próxima a Brasília, região central do mapa, tá, pessoal? A gente tem incêndios espontâneos que ocorrem no Cerrado, tá? E isso ocorre graças a longos períodos de seca e uma característica própria da região, né? O Cerrado, o incêndio, ele é natural, espontâneo, mas ele é sustentável. Por quê? Porque faz parte do bioma esse ciclo de deteriorização da própria mata por conta de incêndios espontâneos que vão gerar um adubo da própria cinza desses incêndios que lá na frente acabam sendo utilizados pelo próprio solo para ter uma fertilização melhor das próximas vegetações que serão formadas, tá, pessoal? Diferente da Amazônia. A Amazônia é um problema sério, porque o incêndio na Amazônia ele gera um estrago absurdo. Os incêndios florestais na Amazônia, eles são aí, a recuperação é muito lenta, o estrago é muito maior e gera uma perda de biodiversidade muito grande, tá? Como eu já falei antes, tá certo? Também é importante a gente ressaltar as consequências desse desmatamento aí de florestas. Então, toda vez que você tem desmatamento de florestas e destruição de florestas, você tem as consequências. Dentre elas, a gente tem a destruição da biodiversidade, como eu estou falando, né? Na medida que você destrói a floresta, você destrói a casa, o habitat natural de algumas espécies que vivem e dependem dessa floresta, né? Como resultado, a diminuição, muitas vezes, até a extinção dessas espécies vegetais e animais. Então, existem animais que dependem de algumas espécies vegetais. Quando você destrói essas espécies vegetais, você acaba destruindo o habitat, a fonte de alimentação desses animais, e aí você tem, às vezes, a extinção de espécies, tá? É uma das consequências. Uma outra consequência, pessoal, o aumento do processo erosivo que causa o empobrecimento do solo, do chão, da terra, devido à retirada da sua camada superficial e inviabilizando a agricultura. Então, o que é isso, pessoal? Na medida em que eu retiro a camada vegetal, eu vou ter uma dificuldade grande em relação ao empobrecimento desse solo. O que é o empobrecimento desse solo?
eu não tenho mais nutrientes para esse solo. Tá? Então é o caso da floresta amazônica. Tá? No caso da floresta amazônica, na medida que você retira a cobertura vegetal, você vai ter uma dificuldade muito grande em ter um solo fértil. Você não tem mais esse solo fértil na medida em que as raízes das plantas, eu vou falar de erosão, vou explicar isso, essas raízes das plantas, quando você retira a cobertura vegetal, você retira as plantas que existem ali, as vegetações, arbustos, enfim, as raízes elas morrem também e aí você perde esse poder de fixação de terra. Quando você perde o poder de fixação da terra, a terra ela fica sem nenhum tipo de suporte para se manter intacta e ela começa a ser aí alvo da ação principalmente das chuvas, tá? A chuva com muita força, ocorre aquelas enxurradas e aí quando você não tem uma cobertura vegetal, você vê a formação de caminhos de escoamento de água em meio a áreas devastadas. Então assim, pessoal, só para a gente trazer para a nossa realidade, um campo de futebol, você já deve ter visto em algum lugar, em algum momento da sua vida, um campo de futebol que não tem grama. Às vezes no bairro, numa região que tem lá uma área de lazer para o pessoal da localidade e tal, você encontra muitas vezes campos de futebol que não tem grama, que é bem comum, né? Eu mesmo joguei muito futebol em campo que não tinha grama, só tinha aquela terra vermelha. Aquela terra vermelha, se você lembrar, quando dava uma enxurrada muito forte, aquela terra vermelha, ela escoava, porque para algum lugar, por gravidade, seja por um lado ou por outro lado desse campo de futebol, essa terra vermelha, essa água vai ter que escoar. E quando ela escoa, ela carrega aquela terra vermelha. Perto de casa tinha um campo de futebol que logo, numa parte um pouco mais abaixo do campo de futebol, que era no meio de uma praça, tinha uma rua, uma rua asfaltada. E aí toda vez que chovia, escoava aquele monte de terra e ficava aquela rua, o asfalto tudo cheio de terra, que era trazido pela força da água da chuva por gravidade lá do campo de futebol que estava numa parte um pouco mais acima. Então isso é erosão. Na medida que você não tem lá, é o efeito da erosão, na medida que você não tem naquele campo de futebol nenhum tipo de cobertura vegetal, seja grama ou tivesse qualquer outra vegetação, você não tem uma fixação desse solo aonde, nesse metro quadrado que ele está estabelecido. Então a força da água da chuva vai arrastar essa terra. Isso gera a erosão. E é um problema sério que ocorre em locais que ocorrem desmatamento de floresta, tá, pessoal? Então, aqui, de uma forma um pouco mais simples, para a gente entender esse processo aqui, para trazer para a prática, para a vida da gente e para você lembrar na hora da prova e não se confundir com palavras tão técnicas, tá? Mais uma consequência, pessoal, importante desse desmatamento de floresta para ser tratado, aqui embaixo é a queima das florestas, que acaba provocando o aumento da concentração de CO2, que é gás carbônico, tá, pessoal? Aonde? Na atmosfera do planeta. Isso agrava o efeito estufa. Eu vou falar do efeito estufa, vou explicar como que ocorre esse processo, tá? Mas lembrem-se, toda vez que você coloca ter fogo em qualquer coisa, inclusive nas florestas, você tem um processo de combustão, você tem um processo de queima desse material orgânico, madeira, enfim, e isso provoca o aumento, vai gerar, né? Nessa combustão vai gerar a liberação de CO2 na atmosfera, no ar, e provoca um aumento do efeito estufa, que eu vou explicar lá na frente, aumenta também essa condição de aquecimento do planeta, a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? Outra coisa importante para a gente tratar sobre a consequência é a elevação das temperaturas locais e regionais, como consequência da maior irradiação do Sol, né, e o calor na atmosfera a partir do solo exposto. Então, pessoal, toda vez que eu tiro uma cobertura vegetal, eu aumento a temperatura daquele local. Você já deve ter passado por isso. Está aquele dia calor, 28, 30 graus, em pleno verão, e de repente você entra num parque, um parque arborizado, um parque que tem bastante árvore, árvores altas, tem uma cobertura vegetal bacana. Deve ter algum perto da tua casa. Isso já deve ter acontecido. Você sai do asfalto quente e entra no parque. Parece que você está entrando num freezer, numa geladeira. Você fala, nossa, como que está fresco aqui? Aqui o ar está mais frio.
aqui está bem melhor, está bem mais, a temperatura está bem mais amena, está bem mais agradável. Por que que isso acontece, pessoal? Porque toda vez que você tem uma cobertura vegetal, floresta, pessoal, a cobertura vegetal, ela funciona como uma esponja. Então toda vez que chove e você tem umidade naquela região de floresta, aquela região de cobertura vegetal, você vai ter um acúmulo de água naquela vegetação dessa floresta. Esse acúmulo de água, pessoal, faz com que as temperaturas daquele ponto da floresta, onde há cobertura vegetal, não atinjam picos muito elevados ou muito baixos, tá? Então, uma região que é arborizada, você não tem um aumento de temperatura como tem numa área onde não há florestas, tá? E até a diminuição da temperatura em períodos mais frios também é muito mais amena, é muito mais controlada. Você não tem frio absurdo no meio de uma região de cobertura vegetal. Tem frio sim, no inverno vai ter, mas é muito menos do que numa região deserta. Se você pegar um deserto, por exemplo, do Saara, que é o mais conhecido, você pega toda aquela região da África, norte da África, enorme, uma região de deserto enorme, areia sem quase cobertura vegetal, praticamente nenhuma, com alguns pontos e de algumas exceções, tá? Mas ali, quando você tem a temperatura alta do dia, ela realmente é alta, passa de 40 graus, né? E à noite, no mesmo dia, poucas horas depois, quando anoitece, a temperatura baixa absurdamente de uma forma muito rápida, atingindo temperaturas próximas a 0 graus, dependendo do ponto, tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque você não tem essa cobertura vegetal que serve como um estabilizador de temperatura. Então, toda vez que você tem floresta com cobertura vegetal, os picos não são tão altos, né? Seja de calor ou de frio. Você tem uma estabilização da temperatura graças à floresta, tá? Então é importante lembrar que essa elevação de temperatura ela está ligada diretamente ao desmatamento do local, tá certo? Quando você tem floresta, você não tem pico de temperatura tão alto, tá certo? Você tem uma temperatura mais constante. A energia solar também, né? Esse ponto aqui eu preciso falar, a energia solar deixa de ser absorvida pelas florestas, a interrupção da fotossíntese e da evapotranspiração, que são fenômenos que ocorrem nessas áreas de florestas, e passa a ser devolvida para a atmosfera em forma de calor, elevando as temperaturas médias. E aqui é a forma técnica de explicar, tá? Mas uma consequência também, pessoal, é o agravamento dos processos de desertificação. Então, toda vez que eu tenho desmatamento, eu tenho retirada de cobertura vegetal, eu tenho um agravamento do processo de desertificação, que é a transformação daquela região, daquele local, em área de deserto ou semideserto. Eu vou falar de desertificação ainda hoje e a gente vai entender melhor esse conceito, tá certo?